Olá, damos início a mais um vídeo de síntese do encontro do Clube de Leitura do Situe-se. Agora já não falamos mais de Maquiavel, mas iniciamos uma nova fase do nosso clube de leitura com uma introdução sobre o livro Leviatã de Thomas Hobbes. Então, no encontro realizado no dia 9 de fevereiro de 2021, como de costume, começamos uma introdução sobre o livro de Hobbes a partir de literatura secundária, ou seja, a partir de outros autores analisando a obra Leviatã. No caso, escolhemos dois textos principais. O primeiro é um artigo do Renato Janine Ribeiro, que o título é Hobbes, o Medo e a Esperança. E o segundo artigo que nós usamos, na verdade, é um capítulo de livro, e o segundo capítulo do livro Thomas Hobbes, de Norberto Bobbio. A partir dessas obras, nós conseguimos traçar um panorama geral sobre o livro de Thomas Hobbes. E é o que a gente vai tentar fazer aqui. Então, de forma breve, vamos tentar elaborar uma síntese que passe por toda a obra do Hobbes como uma forma de introduzir e também despertar o interesse da leitura desse clássico. No início, o que vem na nossa cabeça quando falamos da obra Leviatã é aquela questão de um estado de natureza em que ocorre uma guerra de todos contra todos, e para sair desse estado de natureza, que é insustentável, se delega um poder a um soberano que é totalmente autoritário e ele, de certa forma, com mão de ferro, controla um estado que permite uma boa convivência entre os homens. Mas vamos analisar isso com mais calma. Então vejam bem, esse estado de natureza envolve então que muitos homens, de certa forma, estavam sempre temendo sobre a própria vida. Então é um estado de medo constante o estado de natureza, né? Então você havia um grau de disputa, realmente uma guerra, a ponto de que você temia sobre sua própria vida e também temia sobre o que te pertencia, né, os seus pertences. A partir disto que surgiria a necessidade de termos um tirano, alguém que tivesse todo o poder em suas mãos para conseguir controlar a sociedade e fazer com que os homens vivessem em paz. O que ocorre? A gente pode ver que essa origem desse Estado que o Hobbes está traçando tem uma origem liberal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o princípio que dá origem ao Estado é o princípio de proteção da vida e de sua propriedade. Cabe também destacar que no nosso encontro nós comentamos muito sobre a diferença entre Maquiavel e Hobbes. E não havia como ser diferente, né? Estávamos ali discutindo o príncipe e com aquele livro muito vivo ainda em nossas mentes, né? Então a leitura do Hobbes inevitavelmente fazia com que a gente relembrasse do Maquiavel. E uma coisa é importante destacar: o Maquiavel é alguém que era um funcionário público, estava ali no meio da política e tentando escrever o que ele sabia para entregar ali a um príncipe, né, que pudesse, de certa forma, devolver a ele um cargo público. E Hobbes está num cenário completamente distinto. Hobbes ganhava vida vivendo entre nobres, então era um intelectual da nobreza e que era, de certa forma, né, vivia dentro desse ambiente. Com isso, a gente vê características bem distintas nas obras. Então, Maquiavel era uma obra, de certa forma, mais seca, em que ele ia direto no problema. E o Hobbes tem uma obra, de certa forma, mais erudita, em que carrega diversos elementos do conhecimento ao mesmo tempo. Então, ele desenvolve um método muito rigoroso, né? O objetivo dele é fazer uma ciência política muito rigorosa, tá? Com isso, a leitura se torna um pouco mais difícil, uma leitura mais pesada. É importante destacar também que Hobbes descrevia uma teoria em que tudo estava conectado. E nisso, nós chamamos o Hobbes de mecanicista, ou seja, sua teoria funcionava como um relógio.
era como se houvessem diversas engrenagens em que uma causaria o movimento da outra e todas estariam conectadas, fazendo com que o movimento do relógio acontecesse. Tá? Então, no caso da teoria do Hobbes, tudo está conectado também, em que uma coisa causa a outra, partindo lá de uma causa inicial até construir todas as suas consequências. Então, vejamos bem. Hobbes escreve uma teoria política rigorosa, que constitui uma ciência, que tem como base ideias mecanicistas e que parte de um estado de natureza em que ocorre uma guerra de todos contra todos, um momento insustentável, e a partir desse momento, o homem querendo garantir seu direito à vida, ele dá um poder a um rei absoluto que faz com que a sociedade tenha um convívio pacífico. E a gente viu então que, de certa forma, o princípio que vai gerar o Estado para Hobbes é um princípio liberal. Mas a gente viu nesse clube de leitura também que isso não é tão bem estabelecido, que é um ponto de discussão. Então a gente vai ver em muitos manuais que Hobbes está entre liberais, mas, por exemplo, Bobbio vai dizer que Hobbes não é um liberal, mas sim um conservador. Então, como ele vivia ali na nobreza e tinha aqueles valores da nobreza cercando ele, de certa forma, ele queria conservar aquele estado em que ele estava vivendo. Então, vamos ler um trechinho do Bobbio para a gente ver como que ele faz a defesa de que, na verdade, o Hobbes era um conservador. Então diz assim Bobbio. Ele elaborou uma teoria do Estado que devia agradar aos conservadores, valendo-se dos argumentos caros aos liberais. Foi combatido com igual dureza por uns e por outros. Pelos primeiros, por causa do modo como utilizava desenvoltamente os textos sagrados. Pelos segundos, em função das conclusões contrárias aos princípios do governo constitucional. Foi defensor de um governo autoritário, tal como os tradicionalistas, ao mesmo tempo em que sustentava a teoria do contrato, à semelhança dos inovadores, e foi rechaçado por uns por ser irreligioso e por outros por ser absolutista. Bobbio continua em outro trecho, para finalizar, dizendo que Hobbes, portanto, possuía traços essenciais do espírito conservador: o realismo político, o pessimismo antropológico, a concepção anticonflitualista e não igualitária da sociedade. Então, dessa forma, Bobbio coloca Hobbes não como um precursor das ideias liberais, mas como um conservador que, de certa forma, preferia a autoridade no lugar da liberdade. Então vejamos, temos aí um debate entre duas posições contrárias. Uma que defende que Hobbes é um liberal, e outra que a gente apresentou aqui através de Norberto Bobbio, de que na verdade ele não era liberal, mas era um conservador. Bem, se Hobbes era liberal ou conservador, isso a gente precisa analisar indo diretamente na obra dele. Então convido a todos a participarem e ajudar-nos a, de certa forma, analisar e a gente conseguir ter nossas próprias impressões sobre se Hobbes é um liberal, se ele é um conservador e como que ele analisa sua época e constrói uma concepção de Estado autoritária a partir da ideia de um Estado de natureza de guerra de todos contra todos. Então fica aqui o convite e quem sabe que vocês que estão ouvindo agora essa síntese possam participar dos próximos encontros e venham discutir com a gente o Leviatã de Thomas Hobbes. Encerro por aqui e espero ter traçado um panorama geral e que desperte um pouquinho de interesse de vocês por esse clássico da filosofia. Bom, até mais.